Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre a implantação da Secretaria Judiciária Regional, que vai atender as comarcas de Cratos, Juazeiro do Norte e Barbalha. Veja também, reunião no TJCE debate situação de crianças e adolescentes sob ameaça. Modernização da rede de dados de informática do tribunal possibilita a expansão da virtualização de processos. E conheça a trajetória de Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirês. Ele é um dos 4 homenageados com a medalha Clóvis Bevilacqua, maior honraria do judiciário cearense. O Tribunal de Justiça do Ceará promoveu reunião para debater a situação de crianças e adolescentes que estão ameaçados de morte. A reunião foi promovida pela desembargadora Vilalba Lopes, que está à frente da CIGE, Coordenadoria da Infância e Juventude do TJCE. O objetivo foi mobilizar esforços de todas as instituições para acolher crianças e jovens em situação de risco. No momento atual, um momento dificílimo, um momento em que a violência está se edificando, está ficando muito grande em virtude das chamadas facções, do tráfico de drogas. Então, necessariamente, todos nós que cuidamos, lidamos com a infância e juventude, temos a necessidade de nos sentarmos em qualquer momento para debater. O evento reuniu representantes do governo do estado e do legislativo, juízes da infância e juventude da capital e do interior, promotores, defensores públicos e movimentos sociais. A ideia é realizar encontros periódicos para propor soluções e compromissos dos entes envolvidos. O governo do estado tem esse poder de liderar um processo dizendo aos seus prefeitos, os prefeitos do interior e as suas estruturas, as estruturas das secretarias, que é importante fortalecer esses mecanismos. Então, na criação de estruturas de acolhimento e de proteção a esses jovens. A necessidade foi de definir o que seria nesse momento que vai proteger essas crianças, Então há a necessidade de um pouso provisório em momentos que essas crianças estão, porque não dá para você esperar criar uma grande estrutura para abrigar um jovem que é ameaçado, pode ser morto amanhã, daqui a 10 dias, daqui a um mês, Então é preciso que nesse processo a gente tenha estruturas rápidas, eficazes, que possam proteger essa criança. Nós tivemos 981 adolescentes assassinados no Ceará. Isso coloca o Ceará na pior posição do Brasil em número de adolescentes assassinados. E sabemos que mais da metade deles tiveram percursos de ameaça antes da morte. Se a gente amplia as políticas de proteção a ameaçados, amplia a mediação de conflito, a gente vai reduzir o número de mortes. Isso é muito importante para a sociedade. Nós estamos vivendo uma realidade atual muito desafiadora. Então, se nós não juntarmos forças, se nós não nos dispusermos a juntarmos o Ministério Público, a Defensoria Pública com o Judiciário, com a Assembleia Legislativa, com as instituições não governamentais, se nós não estivermos dispostos a fazer isso, nós vamos sucumbir. E como nós não vamos sucumbir, nós temos que fazer reuniões como essa. A necessidade de que os atores que integram essa rede de proteção à criança e adolescente consigam trabalhar com mais efetividade, para que a comunicação se dê de uma melhor forma e todos consigam o objetivo maior, que é a proteção ao adolescente que está ameaçado de morte. O Judiciário Cearense iniciou a implantação do SAGE, Sistema de Automação da Justiça, em todas as comarcas do interior do estado. Para expandir a virtualização dos processos, o TJCE promoveu a modernização da rede de dados de informática. A mudança teve como principal impacto o aumento da capacidade de tráfego das informações, resultando em sistemas mais velozes, contribuindo para melhor eficiência e produtividade nas unidades judiciárias do estado. Segundo o gerente de infraestrutura de tecnologia do TJCE, Cristiano Henrique, entre as melhorias implementadas estão a substituição do cabeamento de cobre por fibra ótica. Nós substituímos todos os grandes equipamentos de rede de dados, o que melhorou significativamente o acesso, a disponibilidade e a capacidade do sistema. Isso é traduzido no quê? Numa melhor produtividade dos nossos servidores e dos nossos juízes, uma vez que o sistema já não tem nenhum tipo de oscilação.
A mudança proporcionou aumento em 8.000% na velocidade da rede. O gerente também ressaltou o custo reduzido do projeto, cerca de 50% inferior ao valor orçado. A gente trabalhou aí com os principais players do mercado, os principais fabricantes, os principais fornecedores. A gente teve uma grande competitividade no pregão eletrônico e a gente conseguiu diminuir em 55% o nosso custo inicial. Como a gente está com a rede de dados muito estruturada, a gente consegue implementar de forma fácil futuros projetos que a gente já está caminhando dentro da CETIM. Um desses projetos é a videoconferência, o outro projeto é o teletrabalho, o home office, e um terceiro projeto é a melhoria da solução de telefonia. O presidente da Comissão de Informática do Tribunal, desembargador José Tarcísio Souza da Silva, explica que a modernização dos sistemas de informática faz parte do planejamento estratégico da instituição e tem o objetivo de atender à expansão da virtualização dos processos. No dia 16 iniciou essa mudança na comarca de Brejo Santo e vai encerrar no dia 12 de setembro na comarca de Acaraú. Em razão desse planejamento, o tribunal teve que aprofundar, teve que fazer mais investimentos na área de tecnologia para pavimentar todo esse progresso. Confira no quadro Direito do Consumidor a dúvida da dona de casa Francisca Ferreira Pereira. Eu quero saber qual é os meus direitos, né? Porque eu não pedi a redução do medidor de água, né? Eu não pedi. Aí vieram, trocaram, desde na hora que trocaram, que o medidor roda direto sem parar. Aí veio conta de 400, veio conta de 550, veio conta de 760. Você acha que eu tenho condição de pagar? Eu queria saber o que você pode fazer por mim. A manutenção e aferição do medidor, inclusive para funcionar de forma adequada, é de responsabilidade da empresa. Se a consumidora não reconhece os valores como sendo de sua responsabilidade, ou seja, ela efetivamente não consumiu o que está sendo cobrado, a empresa deverá comprovar que houve de fato o consumo e, não comprovando, deve retificar os valores, inclusive se a consumidora pagar valores a mais, deve devolver inclusive em dobro. No próximo bloco, a gente fala sobre a implantação da Secretaria Judiciária Regional, que vai atender as comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Até já! As comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, na região do Cariri, vão ganhar uma Secretaria Judiciária Regional, que será responsável pelos expedientes administrativos. Com isso, os gabinetes dos juízes passarão a ser responsáveis exclusivamente pela produção jurídica, o que trará mais celeridade ao trabalho da Justiça. Para mais detalhes sobre o projeto, eu recebo o juiz auxiliar da presidência do TJCE, Francisco Luciano Lima Rodrigues, coordenador do grupo de trabalho responsável pela implantação da unidade. Seja bem-vindo. É uma satisfação. Doutor Luciano, o que motivou a implantação da Secretaria Judiciária Regional do Crajubá? Essa experiência ela já foi feita no Fórum Clos Bevilacqua, na gestão dos Barrador Brígido, quando eu dirigi o fórum. É uma experiência que também já acontece pontualmente em alguns outros estados, como Mato Grosso. E não deixa de ser também um modelo mais avançado do que o Tribunal de Justiça tem há muitos anos, que são gabinetes e uma estrutura onde são feitos os expedientes oriundos do trabalho que é feito no gabinete. Foi esse motivo que nos levou a pensar, e os Barrador Gleidson imaginou expandir a experiência de Fortaleza para o Cariri. Quais as atribuições da unidade? Haverá uma mudança de paradigma na prestação de serviço, tanto em relação ao magistrado, como em relação aos servidores e em relação aos usuários da justiça. Porque nós vamos ter uma otimização da mão de obra, com trabalhos feitos em série, e o juiz ficando com a atividade mais relacionada à sua atividade fim, que é julgar. São necessárias adaptações para que seja implantado o projeto? Sim, desde a adaptação do sistema, essa implantação ela coincide com a expansão do processo eletrônico para o interior. Os Barrador Gleidson, nessa gestão, ele está substituindo um sistema anterior, chamado SPROC, pelo sistema eletrônico, chamado SAGE, e
essa experiência ela vem junto com essa expansão do processo eletrônico. Fora isso, também há uma mudança de cultura. O juiz deixa de ser aquele responsável, além da sua atividade fim de julgar, também por administração de uma unidade onde seriam elaborados os expedientes. Haverá capacitação para os servidores que atuarão na secretaria? Nós fizemos o cronograma de atividade, que vai desde o programa das etapas até o desenvolvimento de cada uma delas. E isso aí passa por uma preparação, desde, no caso dos processos, eles são eletrônicos, a partir de uma data X, mas nós temos um passivo, que são processos físicos. Esses processos vão passar por um procedimento para torná-los digital e, consequentemente, eletrônico. Dia 16, começou a digitalização do acervo do Juazeiro, depois do Crato e em seguida de Barbalha. Além disso, vai haver um treinamento com relação aos servidores, né, que vão tocar a estrutura da secretaria mais de perto, como também os servidores que sairão das varas, irão para a secretaria regional, no caso, e também receberão instruções desse novo trabalho. O grupo de trabalho foi instituído no dia 1º de março deste ano. Quem integra a equipe? É integrada por um auxiliar da presidência, dado pelo presidente, a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Infraestrutura, além dos servidores das comarcas envolvidas. A ideia do presidente com esse grupo foi que a elaboração do programa de implantação, como também as fases todas dele, tivesse a participação tanto do gestor da alta administração do tribunal, como também do destinatário. Por isso que é um grupo maior, para que a gente possa trocar ideias, que vá além do planejamento feito pela própria administração, mas também ouça da pessoa que está na ponta e que vai, ao final, prestar o serviço, também possa colaborar na formação desse novo instituto. Qual o prazo para que a Secretaria Judiciária Regional entre em funcionamento? Já foi definido o local onde será instalada? Provavelmente essa secretaria estará funcionando plenamente no mês de outubro deste ano, porque tem todo um ciclo a ser cumprido de digitalização dos processos, indexar os processos, treinar os servidores, ver a questão da infraestrutura das comarcas, dos gabinetes. Com relação ao local, ainda não está definido pela presidência, né? Ela está ainda analisando qual seria o local ideal. Há uma diferença entre a estrutura que funcionou no Fórum Clos Bevilacqua da estrutura que se pretende do Crajubá. No Fórum Bevilacqua era uma unidade dentro do próprio fórum. A ideia do modelo a ser instituído no Crajubá é uma secretaria apartada do fórum, porque lá será apenas para feitura de expedientes, não terá atendimento ao público. Por isso que na reestruturação do espaço físico, nós teremos uma central de atendimento à população, como em outros órgãos que tem as pessoas que são terceirizadas, mas elas são formadas para dar informação, para fazer com que a pessoa possa se dirigir aos locais de uma forma mais eficiente. Então isso é um aspecto importante, Pâmela. Este grupo de terceirizados, eles não fazem nenhuma atividade que é típica dos servidores públicos. Eles apenas vão prestar informações, como se tem em vários órgãos aí pelo Brasil afora. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre a Secretaria Regional do Crajubá. Estamos de volta para falar sobre a implantação da Secretaria Judiciária Regional, que vai atender as comarcas de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Nosso entrevistado é o juiz auxiliar da presidência do TJCE, Luciano Rodrigues, coordenador do grupo de trabalho responsável pelo projeto. Doutor Luciano, em Fortaleza, as varas da Fazenda Pública, de Família e de Execução Penal já contam com a Secretaria Judiciária Única. O projeto, inclusive, teve início em 2014, durante a gestão do senhor, à frente do Fórum Clóvis Bevilacqua. Essa experiência tem contribuído para a implantação da Secretaria Regional do Crajubá? Sim, essa experiência, com certeza, ela foi o móvel, certo, que nos leva a expandir o serviço para o Crajubá, como a gente chama, Crato, Juazeiro e Barbalha. Foi a experiência do Bevilacqua que nos incentivou a estender essa experiência para a Secretaria Regional do Crajubá, mas eu entendo que essa é uma fórmula que depois vai ser espalhada
por todo o estado do Ceará. Com relação à Fortaleza, houve incremento na produção de expedientes administrativos a partir da implantação da Sejude? Sim, com certeza. Você ter um conjunto de servidores com tarefas específicas, que fazem o serviço de uma forma repetida. Isso aí otimiza o resultado, né? Inclusive por conta do fato de que há modelos a serem seguidos. Obviamente que nem toda atividade judicial ela pode ser objeto de um modelo, mas alguns atos, por exemplo, seguem um modelo e, consequentemente, otimizam o resultado. E para a produção jurídica, houve aumento? Sim, houve aumento porque o juiz, na realidade, ele vai estar preocupado apenas e tão somente com as atividades relacionadas ao fim do trabalho dele, na realidade, que é julgar. Doutor Luciano, a presidência do TJCE estuda a possibilidade de instalar secretarias semelhantes em outras regiões do estado? O Osbardo Gleidson, ao optar por instalar o regional do Crajubá, ele aponta que esta é uma solução para o judiciário do futuro. Eu creio, Pâmela, que no futuro nós tenhamos no estado do Ceará algumas secretarias no modelo de Fortaleza e no modelo do Crajubá para atender ao serviço judiciário estadual. Acho que esse é o futuro. E em Fortaleza também está havendo ampliação desses serviços, das secretarias? Sim, ainda faltam as varas cíveis e as varas criminais. As varas cíveis estão em fase de implantação e há um cronograma também para implantação nas áreas criminais. Eu conversei com o juiz auxiliar da presidência do TJCE, Luciano Rodrigues, sobre a implantação da Secretaria Judiciária Regional do Crajubá. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Definir Miguel Ângelo de Azevedo, o Nirês, em poucas palavras, não é tarefa fácil. Jornalista, historiador e memorialista, ele é um dos mais respeitados pesquisadores da música popular brasileira e dono de uma coleção com mais de 140 mil itens. Nirês é um dos homenageados de 2018 com a Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Bevilacqua. Há quase 50 anos, esta casa no bairro Rodolfo Teófilo funciona como museu e residência de Nirês. Nascido em 1934 em Fortaleza, herdou o gosto pela arte da família, composta por personalidades ligadas à cultura da cidade. O pai era o poeta, pintor e fotógrafo Otacílio de Azevedo. A mãe, Tereza Almeida de Azevedo, trabalhava na Aba Filme. Mamãe teve 9 filhos, escaparam 4, né? Meu pai era pintor, gostava do período renascentista, por isso botou o nome dos filhos todos de pintores renascentistas. Van Dyck, Murilo, Rubens, Miguel Ângelo, Rafael Sanzio. Só a mulher não teve nome próprio, porque na Renascença não existia nenhuma mulher artista plástica. O apelido é que quando eu era pequenininho, eu era branco, bem corado e louro. Então me apelidaram de inglês. O inglês, deturpou que chegou a Nirês, não sei como. Do irmão mais velho, o pintor e escritor Rubens de Azevedo, ele aprendeu a arte de desenhar. O primeiro emprego foi como desenhista técnico do Departamento de Obras contra a Seca. Também trabalhou no jornal O Povo e na Universidade Federal do Ceará. Antes de eu ir para a universidade, dentro do próprio Denox, eu havia feito um concurso interno para técnico em comunicação social. Fiquei como jornalista e fui trabalhar na rádio universitária até 91. 91 eu me aposentei. Aí eu vim para casa, onde eu trabalho muito mais. Mas continuei fazendo um programa na rádio universitária, que é um programa que eu comecei a fazer em 1963, em junho, na rádio Irapuru, Arquivo de Cera. Esse programa ainda hoje está no ar. É o mais antigo programa do rádio cearense.
O programa ajuda a difundir a música gravada em discos de cera. Nireis mantém a maior discoteca particular do país. São mais de 22 mil discos, contemplando toda a produção musical brasileira entre 1902 e 1964. Eu sempre gostei de coleção. Quando eu completei 20 anos de idade, exatamente no dia 15 de maio de 1954, eu recebi de presente de um vizinho meu o que ele chamava naquela época de picape. Era um toca-discos. O que eu fiz a partir do dia seguinte? Caí em campo para arrumar discos. Ocorre que eu não gostava da música da minha época, né? Eu comprei 5, 6 discos, aí fui atrás de discos de reedição, discos antigos. Em 1955, 56 começou a aparecer o LP. Nesse período eu comprava LP, botava debaixo do braço, LP de músicas antigas. Chegava numa casa qualquer que tinha disco de cera, dizia, olha, essa música tem aqui, tá? Você podia fazer uma troca. Aí eu trocava. Eles trocavam porque eles queriam a novidade. E eu queria o antigo, né? Então enriqueci bastante minha coleção nesse período. Parte do acervo foi doada pelo radialista e ex-senador Cid Carvalho, quando a antiga rádio Uirapuru substituiu os discos de cera pelo LP. Eu era diretor da Rádio Irapuru, eu peguei a discoteca da Rádio Irapuru, milhares de discos, e dei a ele. Mas eu fiz mais. Eu acho que ele tem coisas que só ele tem. E muitas dessas peças que só ele tem, eu pedia pelo rádio, no programa Antenas e Rotativas. E ia buscar os discos, ou as pessoas iam levar na rádio. Mas a discoteca dele só podia ser formada por um homem que tivesse aquela competência, que conhecesse a história da música. Um homem altamente curioso, competente e extraordinário. Além do acervo musical, o Arquivo Nireis é composto por livros e objetos antigos, como gramofones, vitrolas, projetores de filme e outras relíquias, como um gravador de cilindro e válvula de transmissão de rádio. É dele também a mais importante coleção de fotos antigas de Fortaleza. Comecei a formar, junto com a minha discoteca, uma pequena biblioteca de apoio. Tudo que eu encontrava sobre música popular brasileira eu comprava. Eu também procurei saber como era a fisionomia dessas pessoas. Elisa Coelho, quem é? Como é que ela era? Comprava revistas que tinham fotografias e comprava fotos, né? E nessa busca por fotos começou a cair na minha mão fotos antigas de Fortaleza. Meu pai era vivo nessa época, conhecia profundamente toda a cidade e eu fui me ensinando. Quem ajuda a organizar o acervo é a filha mais velha. Assim como os outros 3 irmãos, ela seguiu os passos do pai e escolheu a carreira de bibliotecária. Nireis também tem um filho que se tornou radialista e outro que é escritor. O caçula Mário também colabora no museu e está sempre com o pai. Lembrar como foi nossa infância, desde os 10, 11, 12 anos, nós já fazíamos o que nós escolhemos para fazer a vida toda. Eu me tornei bibliotecária e eu trabalhei por 32 anos nessa área, em várias instituições, me aposentei em 2012 e só então eu pude me dedicar totalmente ao trabalho no museu. Terezinha também acompanha Nireis nas diversas exposições que realiza. Em 2017, a Escola Superior da Magistratura do Ceará recebeu a exposição Arquivo Nireis por 2 meses. O Nireis merece realmente toda a atenção da sociedade e do Poder Judiciário. Nós sabemos bem da importância dele para o estado do Ceará, para o Brasil, e vem pesquisadores de todo mundo também saber exatamente o que se tem no Arquivo Nireis. Então nós fizemos o convite a ele, ele esteve conosco na escola e aí nós fomos então conhecer o arquivo, lá onde ele reside.
e ficamos realmente extasiados com toda a coleção de objetos que ele tem. Nirez é coautor de obras como a Enciclopédia da Música Brasileira Erudita e Popular e Discografia Brasileira em 78 rotações. Atualmente, supervisiona a digitalização dos acervos do Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro, e mantém um estúdio em casa, de onde digitaliza o próprio acervo de discos e disponibiliza na internet. São muitos os prêmios e reconhecimentos recebidos pelo trabalho. Nirez considera que as homenagens, como a do Poder Judiciário, não são conferidas a uma pessoa, mas ao acervo que construiu. É a mais importante homenagem do Poder Judiciário. E a gente a priori se acha incapaz, né? Não merecedor. Me enche de orgulho, ao mesmo tempo que cresce em mim uma imensa responsabilidade de corresponder ao que me foi ofertado, né? Então aumenta a responsabilidade. A Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Bevilacqua foi criada em 1996 e é concedida a cada 2 anos a pessoas que contribuíram para o trabalho da Justiça cearense. As outras personalidades homenageadas são o governador do estado, Camilo Santana, a irmã Maria da Conceição Dias de Albuquerque e o servidor do Judiciário, José Ferreira dos Santos. A solenidade de entrega da comenda será no dia 11 de maio, no TJCE. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.